Olá, sou a professora Raquel. Então vamos dar continuidade à sequência número 1 do Aprender Sempre. Não esqueçam que o QR Code aqui no cantinho da tela leva direto para o YouTube da Secretaria. Lá vocês podem assistir todas as aulas, tá bom? De todos os anos. Então vamos lá. Vamos para os combinados de sempre. Ter em mãos caderno, livro do Aprender Sempre, lápis e borracha. Anotar o título e o assunto da aula, anotar as informações importantes, as dúvidas, aquilo que você aprendeu, realizar as atividades propostas, assistir novamente, caso não compreenda algum conceito estudado. Então, na aula passada, que foi a aula 7, eu pedi que vocês pensassem em um tema para vocês elaborarem um jogo. Eu, na verdade, pensei num tema e coloquei lá para vocês, do bullying, né? Do bullying nas escolas. Então, hoje a gente vai continuar hoje com a aula 8. Então, do Aprender Sempre, volume 2. Aqui são as páginas de anotações, para vocês anotarem tudo, né, que eu fui trabalhando com vocês na aula. Então, vamos lá. A aula de hoje é a aula 8, escrevendo as regras para o jogo. Na aula passada, a gente pensou no jogo. Hoje, nós vamos pensar nas regras para o jogo. O que vamos aprender? Nesta aula com o seu grupo, né? Se você estiver em casa, terá que ser sozinho, ou na escola com o seu grupo, que a professora vai organizar aí. Você escreverá um texto instrucional com as regras do jogo planejado na aula passada. Então, por exemplo, registre as regras do seu jogo e não se esqueça das características específicas dos textos instrucionais. Lá no comecinho dessa sequência, a gente viu que os textos instrucionais ele tem o quê? Isso, material, né, necessário, ou os ingredientes necessários, e o modo de jogar ou o modo de preparo. Então, esse é o básico de um texto instrucional. Aqui, no caso, como é um jogo, não é ingrediente, é material, né? E eu elaborei com vocês, mostrei para vocês o jogo que eu pensei na aula passada, na aula 7. E para o meu jogo, eu vou precisar de um tabuleiro, que eu defini lá com 35 casas, eu vou usar o dado, eu vou usar 4 peões, que no caso eu vou usar 4 tampinhas de cores diferentes, e eu vou elaborar 10 cartas com frases com o tema do meu jogo, no caso o bullying. Então esse é o material do meu jogo. Agora, preparação para o jogo. Ah, mas esse texto precisa, professora, ter também? Lá na primeira aula, na segunda aula, eu li para vocês que alguns jogos, né, eles trazem a preparação. Eles mostram como se preparar antes de jogar. Então, aqui nesse caso, né, preparação para o jogo. Eu vou fazer essa parte também do texto instrucional. Lançar o dado para definir quem começa o jogo. Aí, se você quiser tirar 2 ou 1, aí você define. Começa quem tirar a maior pontuação. O próximo jogador é o da esquerda e assim sucessivamente. Caso um jogador caia em uma casa que já esteja ocupada, deverá ficar ao lado, ocupando a mesma casa no tabuleiro. Isso aqui, como eu disse na aula 7, aqui na aula 8 também, é uma sugestão. Você pode mudar, né, do jeito de começar o jogo, como eu falei, pode ser tirado 2 ou 1, para o ímpar, se for só você e um colega. Você pode definir que quem cai em cima do peão, o outro peão volta para o começo do jogo. Aí é um acordo que vocês têm que entrar aí, né, entre vocês. Se vocês estão fazendo em dupla ou em trio, vocês vão conversar aí entre vocês, tá bom? O meu jogo será assim, a preparação antes de começar o jogo. E agora, para realmente o texto, a parte do texto que diz como jogar. Né? No caso, se fosse uma receita, era modo de preparo, como preparar o bolo, por exemplo. Mas aqui é como jogar. Então, vamos lá. Lançar o dado e caminhar a quantidade de pontos tirada. Se cair em uma casa marcada, retirar uma carta do monte e refletir sobre a situação escrita nela. Se a situação for positiva, a atitude correta, seguir a orientação da carta. No caso, vai ser se você agiu corretamente, vai ser para ou lançar o dado mais uma vez ou caminhar mais algumas casas. Aí a gente vai verificar na carta. E se a situação não for correta, a atitude for inadequada, seguir a orientação da carta também. Então, se você não agiu de forma correta, com certeza a orientação da carta vai ser o quê? Volte algumas casas, né? Ou volte para o começo do jogo, fique uma jogada sem jogar, uma rodada sem jogar, e aí vocês vão definindo.
Depois de concluir a jogada, passar o dado ao próximo jogador, até que o primeiro consiga chegar ao fim da trilha, vencendo o jogo. Então essas são as regras do meu jogo. Então, aí você vai definir com o seu amigo quais serão as regras do seu jogo, tá? Mas, por exemplo, eu coloquei lá que vocês vão... Então, vamos dizer assim, eu tinha colocado na aula passada que meu jogo teria esse formato aqui, com 35 casas, né? Então, eu vou desenhar aqui de novo o esboço. Isso aqui é um esboço, tá? Então, aqui, número casinha 1, casinha 2, casinha 3. Só vou dar um exemplo. 1, 2, 3. Então, vocês podem fazer uma marcação aqui. Pode ser uma estrelinha, pode ser de cor diferente, pode ser uma bolinha. Aí você vai escolher. Eu vou fazer aqui uma estrelinha. Vamos ver se eu consigo fazer uma estrelinha. Faz de conta que é uma estrelinha, ok? Aí vocês fazem uma marcação aí no joguinho de vocês. Aqui é só um esboço por enquanto. Eu tô aqui na linha de partida, né? Partida. Vamos pôr o P de partida só para dizer. Tirei 3 no dado. 1, 2, 3. Cai aqui na estrelinha. Quando cair na estrelinha, ou se você quiser fazer uma cor diferente, tem que retirar uma cartinha do monte. Esse montinho vai estar lá no meio da mesa. Então, deixa eu mostrar uns exemplos de cartinhas. Então, essas cartinhas aqui são as cartinhas que vocês podem fazer, cortar, colocar empilhadinha virada, né? Parte branca para cima, virada para baixo escrito. Vamos supor que eu caí na estrelinha e tirei essa carta aqui. Você acredita que o bullying na escola não é brincadeira? Avance 2 casas. Aí você fala, sim, não é brincadeira mesmo, é uma coisa que prejudica, né? Uma coisa que fere as pessoas. Então você vai explicar um pouquinho sobre isso. Se você conseguir explicar de uma forma positiva, você vai avançar 2 casas. Então se você está lá, né, na casa 3, você vai para 4, 5, você vai para 5, tá bom? E aí, se você caiu numa estrelinha, mas pegou essa aqui, ó, você praticou agressão verbal com um colega. Nossa, né, você falou coisa que não devia para um colega, então é uma atitude errada. Mas eu não concordo com isso. Não, eu sei que você não concorda, mas a cartinha diz que você fez isso, é uma brincadeira. Para você aprender que isso não é correto. Você vai voltar 3 casas. Então você vai lá onde você está e você volta 3 casas. Isso é uma sugestão, tá? Então aí você pode colocar o tema que você quiser. Vocês vão inventando. Daí eu inventei uma outra aqui. Você viu um amigo sozinho e incluiu ele na brincadeira. Jogue novamente. Então, se você cair na estrelinha e tirar essa carta, você pode jogar o dado novamente ou girar a roleta novamente. E você ajudou a destruir o material de um colega. Achou caído no chão o material, pisou no material de propósito, quebrou, então você fez algo errado. Fique uma rodada sem jogar. Então, aí vocês vão escolhendo como vocês fazem, tá bom? Isso também pode estar escrito lá no tabuleiro. Eu acho mais difícil escrever, né? Porque o espaço é pequeno, mas você pode escrever também, tá? Então, vamos só retomar rapidinho. Vamos retomar bem rapidinho, para vocês poderem pensar no jogo de vocês, tá bom? Eu dei o exemplo aqui do meu jogo, do jogo sobre o bullying. Para o meu jogo, eu vou usar isso. Primeira coisa, o texto instrucional, no caso, vai ser um jogo, a regra de um jogo, você tem que marcar o material. Eu vou usar um tabuleiro, um dado, 4 peões e 10 cartas. Vocês podem usar uma roleta no lugar do dado, podem usar as cartinhas numeradas, podem usar só 2 peões, né, se você for fazer em dupla. E o tabuleiro, aqui no caso é um jogo de tabuleiro, então você vai usar de trilha, né? Então você vai usar sempre o tabuleiro, tá? Eu dei alguns exemplos na aula passada, se você não lembra, volta lá na aula 7. E no caso eu vou usar 10 cartinhas com frases. Então já fiz o material, anotei o material que eu vou precisar. Eu quis escrever a preparação do jogo, porque às vezes, mas quem começa o jogo? Isso às vezes dá briga, né? Então eu quis dizer aqui que vai começar o jogo quem tirar o maior número no dado, aí você escolhe como fazer, tá? Aí você e seu amigo escolhem. Você e seu amigo vão definir como fazer isso. Ou no caso, se você está em casa, fazendo essa lição em casa, você pode pedir ajuda da mamãe, do papai, ou você decide sozinho, no caso eu decidi sozinho, tá bom? E também o que vai acontecer se um cair em cima do outro quando estiver andando pelo tabuleiro. Às vezes eu tiro o mesmo número e caio na mesma casinha. No caso, eu defini que vai ficar ao lado, tá? E aí,
é o como jogar. Como jogar? Aí você vai fazer o passo a passo. O que faz primeiro? Lança o dado e caminha, né? Se cair numa casa marcada, no caso eu falei que eu vou pôr uma estrelinha. Aí você tem que tirar uma carta do montinho. Aí se a situação for positiva, você vai ter algo positivo a fazer. Andar mais casinhas, jogar novamente. No meu caso, se for uma situação negativa, você vai voltar ou vai ficar uma rodada sem jogar. E eu coloquei aí, depois de concluir a jogada, você passa o dado para o outro e chega ao final da trilha vencendo o jogo, tá bom? Aí eu dei algumas sugestões de cartinha, que no caso o meu é o bullying, você pode fazer com o tema do seu jogo. Estude com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Então a gente só consegue as coisas o quê? Com muito esforço, né? Aqui eu estou trazendo a sugestão, mas não é para vocês assistirem sua aula, é para colocar a mão na massa aí, né? Falei, faça o esboço, faz o desenho, bola as regras do seu jogo, porque só se esforçando, só tentando, só escrevendo é que a gente aprende a escrever. Tá? Quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever e a jogar. E na próxima aula, vocês tragam a regrinha do jogo de vocês, que vocês elaboraram, que a gente vai aprender a fazer a revisão desse texto, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!